Imagine possuir mansões multimilionárias nos locais mais luxuosos do planeta, uma coleção de carros digna de um sonho e uma conta bancária recheada com centenas de milhões de dólares. Este tipo de vida pode parecer reservado para a realeza ou bilionários da tecnologia, mas na realidade pertence a Julio Iglesias, uma lenda musical com uma carreira que se estende por mais de 50 anos. De um jovem promissor no futebol a um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, Iglesias enfrentou inúmeros desafios e eventos que mudaram a sua vida. No entanto, superou-os a todos, construindo um império de música, riqueza e influência. Hoje, faremos uma visita exclusiva ao seu estilo de vida luxuoso em 2024, das suas mansões deslumbrantes e coleção extravagante de carros, a imensa fortuna que acumulou ao longo das décadas. Mas será esta apenas uma história de riqueza ou também um testemunho de perseverança e de um amor inabalável pela música? Vamos embarcar nesta jornada agora. A imensa fortuna de Julio Iglesias. Quanto ele ganhou? Ao falar de Julio Iglesias, não se pode ignorar o impressionante império financeiro que ele construiu ao longo das décadas. Em 2024, estima-se que o seu patrimônio líquido ronde os 600 milhões de dólares, tornando-o um dos músicos mais ricos da história. A sua fortuna não é apenas fruto de uma carreira musical de sucesso, mas também de uma série de decisões financeiras inteligentes, investimentos e empreendimentos que mantiveram o seu patrimônio a crescer, mesmo após se ter afastado dos holofotes. Ao contrário de muitos artistas que dependem exclusivamente do seu catálogo musical para obter rendimentos, Iglesias diversificou as suas fontes de receita, garantindo um fluxo constante de dinheiro muito depois de reduzir o ritmo das suas digressões. Julio Iglesias não é apenas um cantor, ele é um empresário com um aguçado sentido financeiro. A sua fortuna foi acumulada através de vários canais, sendo a música apenas uma parte da equação. Ao longo dos anos, vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, um recorde que o coloca entre os artistas latinos mais vendidos de sempre. Os direitos autorais desses álbuns continuam a gerar milhões em receitas passivas, pois os seus sucessos clássicos permanecem populares entre várias gerações. No entanto, as vendas de música, por si só, não seriam suficientes para manter uma fortuna desta dimensão. As suas lendárias digressões de concertos foram outra importante fonte de rendimento, gerando milhões de dólares em vendas de bilhetes. Mesmo já não fazendo tantas atuações ao vivo como no passado, os lucros obtidos de espetáculos anteriores continuam a ser significativos. Para além da música, Iglesias também garantiu acordos publicitários altamente lucrativos. A sua associação com marcas de luxo contribuiu para a sua vasta fortuna, pois muitas empresas quiseram associar os seus produtos à sua imagem sofisticada e elegante. A sua capacidade de manter uma persona requintada tornou-o um embaixador desejável para várias marcas de prestígio, permitindo-lhe cobrar grandes somas para emprestar o seu nome e imagem. Talvez um dos movimentos financeiros mais inteligentes da sua carreira tenha sido o investimento no setor imobiliário. Iglesias ganhou milhões ao comprar e vender propriedades de alto valor em alguns dos locais mais exclusivos do mundo. O seu portfólio inclui casas de luxo em Miami, na República Dominicana e em Espanha, cada uma valendo milhões de dólares. Uma das suas propriedades mais famosas foi a sua mansão em Miami, localizada na exclusiva Indian Creek Island. O enorme imóvel, que vendeu por uma quantia impressionante, incluía várias mansões, docas privadas e vistas deslumbrantes para o oceano. Na sua terra natal, Espanha, Iglesias é proprietário de Las Cuatro Lunas, uma enorme propriedade de 400 hectares, frequentemente descrita como um paraíso. Situada perto de Marbella, esta propriedade é uma das mais luxuosas do país, contando com uma vinha, um heliporto e vistas deslumbrantes para o Mediterrâneo.
O setor imobiliário tem sido um dos principais fatores na manutenção e expansão da sua fortuna, uma vez que o valor das propriedades em localizações privilegiadas continua a aumentar ao longo do tempo. A sua capacidade de identificar ativos valiosos e segurá-los até encontrar o momento certo para vender distingue-o de outras celebridades que enfrentam dificuldades na gestão financeira. Com uma fortuna tão imensa, Iglesias desfruta de uma vida de puro luxo. O seu estilo de vida reflete a riqueza que acumulou ao longo das décadas, desde as casas que possui à forma como viaja. A sua frota de carros de luxo inclui marcas como Rolls-Royce, Bentley e Porsche, cada uma escolhida meticulosamente para se adequar ao seu gosto refinado. Jatos privados e iates também fazem parte do seu cotidiano, permitindo-lhe viajar pelo mundo com o máximo conforto. Ele nunca foi de ostentar a sua riqueza de forma excessiva, mas o seu estilo de vida fala por si, exalando classe, sofisticação e exclusividade. Atualmente, acredita-se que a sua residência principal seja na República Dominicana, onde leva uma vida mais tranquila, afastado do olhar público. O paraíso tropical oferece-lhe privacidade e relaxamento, permitindo-lhe passar tempo com a sua família enquanto gere os seus negócios à distância. Embora já não se apresente regularmente nos palcos, continua envolvido em diversos projetos que mantêm o seu império financeiro ativo. Muitos artistas fizeram fortunas apenas para as perder devido a uma gestão inadequada ou a gastos extravagantes. Iglesias, no entanto, demonstrou ser um empresário astuto, gerindo cuidadosamente os seus bens e tomando decisões que garantem que a sua riqueza se mantém intacta. Ao longo dos anos, rodeou-se de uma equipa de consultores financeiros experientes, garantindo que cada investimento fosse um movimento calculado e não um risco impulsivo. A sua abordagem disciplinada à gestão financeira manteve-o no topo, tornando-o um dos raros músicos que conseguiram fazer uma transição bem-sucedida de artista para magnata financeiro. Mesmo à medida que envelhece, Iglesias continua a expandir o seu império. O seu catálogo musical mantém-se valioso, com plataformas de streaming a apresentarem os seus êxitos clássicos a novas gerações. As suas propriedades continuam a valorizar-se e os seus negócios permanecem lucrativos. Ao contrário de muitas celebridades que enfrentam instabilidade financeira após se retirarem das suas carreiras principais, Iglesias assegurou que o seu legado não se baseia apenas na música, mas também numa gestão financeira inteligente. As mansões extravagantes, de Miami à Espanha. Júlio Iglesias não é apenas um ícone musical. Ele também é um conhecedor do mercado imobiliário de luxo. Com um patrimônio líquido de centenas de milhões, não é surpresa que tenha investido em algumas das propriedades mais exclusivas do mundo. As suas mansões extravagantes, que vão dos Estados Unidos à Espanha, refletem o seu gosto refinado, amor pela privacidade e apreciação pela arquitetura elegante. Entre os seus ativos mais valiosos está a sua deslumbrante mansão em Miami, um paraíso privado que fez parte da sua vida durante décadas. No entanto, o seu império imobiliário não se limita a esta propriedade. A sua enorme propriedade espanhola, Las Quatro Lunas, é igualmente impressionante, oferecendo um vislumbre do mundo opulento de um dos artistas latinos mais bem-sucedidos de todos os tempos. Uma das propriedades mais preciosas de Iglesias é a sua luxuosa mansão em Indian Creek Island, um bairro ultra-exclusivo em Miami, Flórida. Frequentemente apelidada de Billionaire's Bunker, esta ilha privada abriga algumas das pessoas mais ricas do mundo, proporcionando privacidade e segurança inigualáveis. Iglesias adquiriu o terreno em 1985 por apenas $50 mil, um negócio que hoje parece quase inacreditável, considerando a valorização astronômica dos imóveis à beira-mar em Miami. Ao longo dos anos, transformou a propriedade numa residência deslumbrante,
projetada para oferecer tanto conforto como luxo. A mansão, que ocupa uma área de 4 acres, possui vistas espetaculares sobre o Oceano Atlântico e os canais da Florida. Com um cais privado, podia facilmente aceder aos seus iates e desfrutar do mar sempre que desejasse. A propriedade conta com 4 casas principais, cada uma projetada com uma fusão única de arquitetura espanhola e moderna, criando uma atmosfera elegante e acolhedora. No interior, as divisões são adornadas com mobiliário feito por medida, pisos de mármore e janelas panorâmicas que permitem que a luz natural inunde todos os espaços. Para além das magníficas residências, Iglesias garantiu que a sua propriedade em Miami oferecesse tudo o que fosse necessário para relaxamento e entretenimento. Uma enorme piscina, perfeita para receber convidados em eventos luxuosos, encontra-se no centro da propriedade, rodeada por jardins tropicais exuberantes. Uma casa de hóspedes separada foi construída para acomodar amigos e familiares sempre que o visitavam. Conhecido pelo seu gosto por receber convidados, Iglesias frequentemente organizava festas extravagantes, reunindo celebridades, políticos e membros da elite de todo o mundo. À medida que a sua família cresceu, também cresceu a necessidade de mais espaço. Em 2008, decidiu expandir o seu portfólio imobiliário em Miami ao adquirir uma outra mansão de 6.000 pés quadrados, nas proximidades, por impressionantes $7 milhões. Esta nova propriedade reforçou ainda mais o seu amor por Miami e o desejo de manter uma forte ligação à cidade. Com o tempo, à medida que passou a passar mais tempo na República Dominicana e em Espanha, Iglesias começou a vender algumas das suas propriedades em Miami. No entanto, o seu legado no mercado imobiliário da cidade permanece intacto, e a sua antiga mansão continua a ser uma das residências de celebridades mais icônicas da região. Se Miami foi o seu lar nos Estados Unidos, o coração de Iglesias sempre pertenceu à Espanha. A sua propriedade mais prestigiosa e querida, Las Quatro Lunas, está localizada perto de Marbella, uma região famosa pelas suas paisagens costeiras deslumbrantes, resorts de luxo e residentes ilustres. Esta propriedade, que se estende por mais de 400 hectares, é muito mais do que uma mansão. É um verdadeiro reino privado. Projetada para oferecer o máximo de conforto e exclusividade, a propriedade é um testemunho do amor de Iglesias pelo seu país natal e do seu desejo de possuir um pedaço do paraíso. Ao contrário da sua mansão em Miami, que apresenta um design mais moderno, Las Quatro Lunas adota um estilo mediterrâneo tradicional, com paredes caiadas de branco, telhados vermelhos de barro e caminhos de pedra rústica que ligam diferentes áreas da propriedade. Cercada por colinas e vegetação luxuriante, a propriedade oferece vistas deslumbrantes sobre o mar Mediterrâneo, criando um ambiente tranquilo que se assemelha a um refúgio isolado do mundo exterior. Iglesias já falou várias vezes sobre a sua ligação emocional profunda a esta propriedade, descrevendo-a como um local onde encontra paz e inspiração. Las Quatro Lunas é mais do que apenas uma casa. É uma propriedade totalmente funcional. O terreno inclui vinhas privadas, onde Iglesias produz o seu próprio vinho, um heliporto para facilitar o transporte e várias casas de hóspedes para acomodar amigos e familiares. Com a sua fama global, Iglesias valoriza a privacidade, e esta propriedade proporciona-lhe o retiro perfeito, longe dos olhares públicos. Para além das suas comodidades luxuosas, a propriedade conta ainda com vastos jardins, pátios privados e piscinas de beiral infinito, tornando-a numa das residências de celebridades mais cobiçadas de Espanha. Apesar de toda a grandiosidade, Iglesias nunca foi do tipo de exibir a sua riqueza de forma ostentosa. As suas propriedades, embora extravagantes, cumprem um propósito que vai além do luxo. Elas refletem a sua profunda apreciação pela beleza, tranquilidade e conforto.
Quer em Miami, quer em Espanha, as suas casas foram cuidadosamente escolhidas para se adaptarem ao seu estilo de vida, permitindo-lhe desfrutar do melhor de dois mundos. O amor de Júlio Iglesias pelo mercado imobiliário de luxo é um reflexo do seu notável sucesso na indústria musical. Ao contrário de muitas celebridades que desperdiçam as suas fortunas em gastos impulsivos, ele fez investimentos estratégicos em propriedades que continuam a valorizar-se. A sua mansão em Miami, outrora um paraíso escondido, tornou-se uma das propriedades de celebridades mais caras da Florida, enquanto o seu retiro espanhol permanece como uma das casas mais exclusivas de Marbella. Estas propriedades não são apenas símbolos das suas conquistas, mas também ativos valiosos que contribuíram para a sua impressionante fortuna de 600 milhões de dólares. À medida que Iglesias continua a desfrutar da vida longe dos palcos, as suas mansões mantêm-se como uma parte essencial do seu legado. Elas são muito mais do que simples casas. São reflexos de uma vida bem vivida, uma vida repleta de paixão, sucesso e um amor inegável pelo requinte. Seja nas praias de Miami ou nas colinas de Espanha, Júlio Iglesias construiu um mundo de luxo que poucos conseguem igualar. Las Quatro Lunas, a propriedade dos sonhos em Espanha. Para além da sua deslumbrante mansão em Miami, a propriedade mais preciosa e extravagante de Júlio Iglesias é, sem dúvida, Las Quatro Lunas, uma impressionante herdade situada nas colinas de Ojén, perto de Marbella, em Espanha. Esta vasta propriedade de 400 hectares é muito mais do que uma simples residência luxuosa. É um santuário de luxo, privacidade e beleza natural, concebido para servir como o refúgio definitivo para o lendário cantor. Iglesias adquiriu Las Quatro Lunas em 2000 por impressionantes 12 milhões de euros, um investimento que rapidamente se tornou um dos negócios imobiliários de celebridades mais comentados em Espanha. A herdade está situada no coração da paisagem andaluza, oferecendo vistas panorâmicas sobre o mar Mediterrâneo e as montanhas circundantes. Ao contrário das casas ultramodernas e chamativas de muitas celebridades, esta propriedade incorpora uma elegância espanhola mais tradicional, fundindo a arquitetura mediterrânea com o conforto contemporâneo. No coração de Las Quatro Lunas encontra-se uma imponente mansão de 7 quartos, uma obra-prima do design que integra harmoniosamente os espaços interiores e exteriores. Cada um dos 7 quartos foi projetado com janelas do chão ao teto, permitindo que a luz natural inunde os espaços e oferecendo vistas desimpedidas da costa azul turquesa. Cada recanto da mansão exala sofisticação, desde as vigas de madeira trabalhadas à mão que adornam os tetos até aos pisos de mármore personalizados, refletindo o gosto impecável de Iglesias. A propriedade dispõe de 8 casas de banho luxuosas, todas decoradas com mármore italiano, detalhes intrincados em mosaico e acessórios com acabamentos em ouro, transformando até os momentos mais simples em experiências indulgentes. Estas casas de banho ao estilo de spa foram concebidas para oferecer o máximo relaxamento, algumas até equipadas com jacuzzis com vista para o oceano, permitindo que os hóspedes se deixem envolver pela paisagem deslumbrante. Mas Las Quatro Lunas não se destaca apenas pelos seus interiores luxuosos. É também um paraíso de beleza ao ar livre. A propriedade possui 3 piscinas, cada uma estrategicamente posicionada para proporcionar uma atmosfera única. Uma das piscinas é uma obra-prima de borda infinita, parecendo fundir-se com o horizonte mediterrâneo, enquanto outra está situada num pátio privado, oferecendo um refúgio íntimo do mundo exterior. A terceira piscina, rodeada por exuberantes jardins, cria um oásis tropical onde Iglesias pode receber convidados ou simplesmente relaxar em total privacidade. Para Iglesias, manter a saúde e a boa forma sempre foi uma prioridade,
e Las Quatro Lunas está totalmente equipada para apoiar esse estilo de vida. A propriedade inclui um ginásio de última geração, com os mais modernos equipamentos de treino, salas privadas de yoga e meditação e paredes de vidro do chão ao teto, que oferecem vistas serenas sobre a paisagem envolvente. Seja a levantar pesos, a praticar pilates ou a correr na passadeira, Iglesias desfruta de cada treino rodeado de luxo absoluto. Apaixonado por vinhos de qualidade, Iglesias também criou uma exclusiva adega privada, onde guarda algumas das colheitas mais raras do mundo. Esta adega é mais do que um simples espaço de armazenamento. É uma sala de degustação climatizada, onde ele e os seus convidados podem saborear vinhos tintos espanhóis envelhecidos ou Bordeaux franceses vintage, num ambiente refinado e intimista. Cada garrafa foi pessoalmente selecionada, refletindo o seu profundo apreço pela qualidade e pelo artesanato. Dada a fama internacional de Iglesias, a privacidade e a segurança são fatores essenciais em Las Quatro Lunas. Para acomodar convidados VIP e garantir chegadas discretas, a propriedade está equipada com 2 heliportos, permitindo que helicópteros aterrem diretamente na herdade. Esta característica exclusiva assegura que Iglesias e os seus visitantes possam deslocar-se facilmente entre as suas residências, evitando os paparazzi e mantendo o máximo sigilo. Para além da mansão principal, a propriedade inclui ainda 4 luxuosos bungalows privados, cada um projetado para acomodar os hóspedes em total isolamento. Estes bungalows foram construídos segundo a arquitetura espanhola tradicional, com paredes caiadas de branco, telhados de terracota e pátios encantadores, criando uma atmosfera de elegância intemporal. Cada um está totalmente equipado com comodidades modernas, permitindo que os visitantes desfrutem da estadia sem nunca sentir que estão numa casa de hóspedes. Possuir uma propriedade de tal dimensão implica desafios, e Iglesias terá já investido milhões de euros na manutenção e melhorias ao longo dos anos. Desde o paisagismo e reforço da segurança até as renovações arquitetônicas, a herdade tem sido meticulosamente preservada para manter a sua grandiosidade. Apesar dos elevados custos, Iglesias considera Las Quatro Lunas um dos seus investimentos mais valiosos e pessoais, pois representa um retiro longe das exigências da sua carreira global. Para Júlio Iglesias, Las Quatro Lunas é mais do que apenas uma casa. É um reflexo do seu sucesso, da sua ligação profunda com a Espanha e do seu amor pelo requinte. Quer esteja a desfrutar de um tranquilo entardecer com vista para o mar, a receber convidados de prestígio ou simplesmente a relaxar junto a uma das suas piscinas, Iglesias criou um mundo de luxo que poucos podem igualar. A deslumbrante coleção de carros, velocidade, elegância e prestígio. Júlio Iglesias pode não ser o tipo de celebridade que ostenta a sua riqueza com uma coleção de carros excessiva e extravagante, mas isso não significa que não tenha um grande apreço por automóveis de luxo. A sua garagem não se trata de quantidade, trata-se de qualidade, luxo e elegância intemporal. Cada veículo da sua coleção é cuidadosamente selecionado, refletindo não apenas o seu gosto refinado, mas também a sua paixão pelo conforto, desempenho e prestígio. Desde sedãs ultra-luxuosos a carros desportivos de alto desempenho, a sua coleção exala a mesma sofisticação e carisma que definiram a sua carreira ao longo das décadas. Um dos automóveis mais requintados da sua posse é o Rolls-Royce Phantom, um veículo que representa perfeitamente o seu estatuto como um dos músicos mais bem-sucedidos do mundo. O Phantom, com o icônico ornamento Spirit of Ecstasy no capô, não é apenas um carro, é uma afirmação de luxo e poder. Equipado com um motor V12 de 6,75 litros, oferece uma condução incrivelmente silenciosa,
garantindo que Iglesias viaje com o máximo conforto e estilo. Avaliado em cerca de $460 mil, este automóvel foi concebido para aqueles que exigem o melhor em termos de artesanato e prestígio. Cada detalhe, desde os interiores em pele cozidos à mão até os painéis de madeira personalizados, é meticulosamente trabalhado para a perfeição. Iglesias é conhecido por utilizar este carro em eventos de alto nível, ou simplesmente quando deseja desfrutar de uma viagem elegante e tranquila. Outra joia da sua coleção é o Bentley Continental GT, um automóvel que equilibra desempenho e luxo de uma forma que poucos conseguem igualar. O Continental GT, com o seu motor W12 biturbo, debita impressionantes 650 cavalos de potência, tornando-se num dos Grand Tourers mais potentes do mundo. Avaliado em mais de $250 mil, este carro combina o luxo artesanal com uma velocidade emocionante, o que se ajusta perfeitamente ao estilo de vida dinâmico de Iglesias. Os assentos em pele são cozidos à mão. O painel de instrumentos é adornado com folheado de madeira genuína, e o habitáculo foi concebido para proporcionar uma experiência de primeira classe na estrada. Diz-se que Iglesias adora conduzir este Bentley nas estradas costeiras de Espanha, onde pode desfrutar plenamente da sua condução suave e aceleração impressionante. Para o dia a dia e viagens longas, Iglesias recorre frequentemente ao seu Mercedes-Benz Classe S, um automóvel há muito preferido por magnatas dos negócios, líderes mundiais e celebridades de topo. O Classe S é conhecido pela sua tecnologia de ponta, interiores luxuosos e qualidade de condução superior. Equipado com bancos com função de massagem, iluminação ambiente e um avançado sistema de infoentretenimento, este modelo proporciona a experiência de condução serena que se adequa ao estilo de vida refinado de Iglesias. Quer esteja a caminho de uma reunião de negócios ou simplesmente a desfrutar de um passeio noturno relaxante, este carro garante que ele viaje em absoluto conforto. Apesar da sua preferência por sedãs de luxo, Iglesias também aprecia a emoção dos carros desportivos, razão pela qual possui um Porsche 911 Carrera. O 911 Carrera é um ícone de velocidade e agilidade, combinando um design intemporal com um desempenho de vanguarda. Com um motor boxer de 6 cilindros turbo, capaz de produzir mais de 380 cavalos de potência, este automóvel acelera do 0 aos 100 km por hora em apenas 3,8 segundos. Para Iglesias, o Porsche 911 representa o seu espírito jovem e a sua paixão pela condução, permitindo-lhe experimentar a pura adrenalina da velocidade e da precisão ao volante. Já foi visto a conduzir este elegante carro desportivo de perfil baixo pelas estradas cênicas de Marbella e Miami, onde possui residências luxuosas. Para além destes modelos bem conhecidos, acredita-se que Iglesias possui vários outros automóveis de luxo, escolhidos criteriosamente para refletir o seu estilo de vida elegante. Ao contrário de algumas celebridades que fazem questão de exibir constantemente as suas novas aquisições, Iglesias mantém-se discreto quanto à sua coleção, preferindo desfrutar dos seus automóveis em privado, em vez de os usar como forma de ostentação. Para ele, estes veículos não são apenas meios de transporte, são símbolos do seu sucesso, do seu gosto refinado e da sua apreciação pelas coisas mais sofisticadas da vida. No coração da coleção de automóveis de Julio Iglesias está uma fusão de elegância, desempenho e prestígio. Seja a opulência de um Rolls-Royce, a imponência de um Bentley, o conforto executivo de um Mercedes-Benz ou a emoção de um Porsche, cada carro na sua garagem foi escolhido com atenção e propósito. Não são meras posses, são extensões da sua personalidade, das suas conquistas e do seu compromisso inabalável com a excelência em todas as áreas da sua vida. Uma vida de luxo, mas não sem lutas. Julio Iglesias é um símbolo de sucesso, riqueza e glamour,
vivendo uma vida que muitos apenas poderiam sonhar. Com as suas mansões multimilionárias, carros de luxo e uma carreira que se estende por mais de 5 décadas, tornou-se um dos cantores mais célebres da história. No entanto, por trás da fachada brilhante da fama e da fortuna, o seu percurso foi marcado por lutas significativas, perdas pessoais e desafios que colocaram a sua vida em risco. Desde um acidente quase fatal que alterou o seu destino, até tragédias pessoais que testaram a sua resiliência, a história de Iglesias é uma de perseverança e triunfo. Muito antes de se tornar um ícone mundial da música, Júlio Iglesias tinha ambições completamente diferentes. Em jovem, não estava focado na música, mas sim no desporto. Era um talentoso futebolista e jogava como guarda-redes na equipa juvenil do Real Madrid, sonhando chegar ao nível profissional. No entanto, a sua promissora carreira teve um fim devastador em 1963, quando tinha apenas 20 anos. Num dia fatídico, enquanto viajava por Madrid, Iglesias sofreu um terrível acidente de carro que o deixou parcialmente paralisado. Os ferimentos foram tão graves que os médicos duvidaram que ele voltasse a andar. A sua recuperação foi longa e dolorosa, exigindo anos de intensa fisioterapia. Durante esses meses sombrios, foi forçado a reavaliar todo o seu futuro, pois o futebol já não era uma opção. Foi durante esse período difícil que a música se tornou a sua salvação. Enquanto estava acamado, uma enfermeira ofereceu-lhe uma guitarra, incentivando-o a aprender a tocar. Sem nada mais para fazer, Iglesias começou lentamente a dedilhar o instrumento e a escrever letras, descobrindo um talento escondido que em breve definiria a sua vida. O que inicialmente começou como uma forma de passar o tempo, evoluiu para uma paixão profunda, e quando finalmente recuperou a mobilidade, estava pronto para seguir um novo caminho. Esse acidente, que poderia ter acabado com a sua carreira antes mesmo de começar, acabou por levá-lo a tornar-se um dos maiores artistas latinos de todos os tempos. Embora a fama e a fortuna tenham trazido a Iglesias um sucesso internacional, também o expuseram a novos perigos. Um dos acontecimentos mais traumáticos da sua vida ocorreu em 1980, quando o seu pai, Dr. Júlio Iglesias Puga, foi sequestrado pelo grupo separatista Basco ETA em Espanha. O caso causou grande comoção no país e afetou profundamente Iglesias, que já era uma superestrela global na altura. Durante quase 3 semanas, o seu pai foi mantido refém, enquanto Iglesias e a sua família viveram uma ansiedade insuportável, sem saber se ele seria libertado com vida. A situação forçou Iglesias a tomar medidas drásticas para garantir a segurança da sua família. Após a libertação do pai pelas autoridades espanholas, Iglesias tomou a difícil decisão de mudar os seus filhos, incluindo o jovem Henrique Iglesias, para os Estados Unidos. Acreditava que mantê-los em Espanha os tornaria alvos fáceis para novos ataques, dado o seu imenso patrimônio e a sua notoriedade pública. Essa experiência traumática moldou profundamente a sua abordagem à fama e à segurança. A partir desse momento, Iglesias tornou-se extremamente reservado e cauteloso em relação à sua vida pessoal, raramente permitindo que a imprensa tivesse acesso à sua família. Investiu fortemente em segurança privada, garantindo que os seus entes queridos estivessem sempre protegidos, independentemente de onde estivessem no mundo. A vida de Júlio Iglesias não é apenas uma história de riqueza e fama. É um testemunho de resiliência, determinação e paixão. De um jovem futebolista cuja carreira foi abruptamente interrompida a um ícone global da música, ele provou que nenhum revés pode impedir uma alma determinada. As suas mansões opulentas, os seus carros luxuosos e a sua imensa fortuna são recompensas bem merecidas para um homem que dedicou a sua vida à música. O que acha da extraordinária jornada de Júlio Iglesias? Se achou esta história interessante, não se esqueça de deixar um gosto, subscrever e ativar as notificações
para mais vídeos incríveis sobre as maiores estrelas do mundo.